o quanto isso nos afeta de uma forma imperceptível, como às vezes a gente se sente culpado, né, por não estar fazendo o que a gente imagina que deveria estar fazendo, ou vendo alguém ajudar mais ou ajudar de uma outra forma e pensando, será que eu poderia estar fazendo isso? Será que eu deveria estar fazendo isso? Será que eu estou sendo relapso? Será que eu estou sendo uma pessoa quase que inútil nesse momento, né? E como isso nos afeta também, né? E todas essas questões, não adianta, todas essas emoções, elas vão se sobrepondo e vão nos soterrando, né? Tem uma palavra em inglês que é overwhelming, a gente pode traduzir por soterrar, mas é um soterrar de sentimentos, né? Quando a gente acaba se sentindo, a gente vai se encolhendo, a hora que vê você tá com o pescoço travado, você tá se sentindo com 15 centímetros a menos de altura, justamente por isso, porque como a gente vai se encolhendo nessa situação, né? Como a gente vai se sentindo inútil, como a gente vai se sentindo mal. Então, a minha fala para começar é basicamente dizer o seguinte, que todos nós sentimos isso, mas que isso também não ajuda. Vocês comentaram sobre a questão de se cuidar, né? Então, uma das coisas que a gente pode estar fazendo agora é estar pensando como é que eu posso cuidar de mim, né? Como é que eu posso demonstrar uma autoempatia, como é que eu posso estar preocupado com os outros, mas me preocupar também que eu possa estar bem, para que eu possa ajudar os outros. E ajudar, muitas vezes, talvez nem todos possam ajudar fisicamente, naquele momento, ir lá resgatando alguém, ou enfim, até financeiramente e tal, mas está disposto a poder fazer uma escuta, a poder dar um suporte, qualquer que seja. Se conectar, não é, Paulo? Se conectar, ou até mesmo, como a gente comentou aqui, uma oração na sua crença, na sua fé, genuína, autêntica, eu acho que talvez é uma das poucas coisas que vai fazer bem para você e para outro, porque isso hoje é comprovado cientificamente, né? Como a tua fé impacta no outro, né? Não é o tema aqui, mas a gente já falou inclusive sobre isso. Né? Já viram pesquisas de freiras rezando em hospitais para aquelas determinadas pessoas e a melhora dessas pessoas e tal. Então, quer ajudar, não sabe como, não tem como, tá? Em qualquer lugar do país hoje, a gente pode estar sendo ouvido em outros países. Graças a Deus. Reza. Faz uma prece. Pelo menos isso. Faz uma prece, né? Porque você vai estar cuidando de você vai estar se centrando, né? Cuidando da tua autoempatia e oferecendo algo que, mesmo à distância, possa fazer algo. Então, eu queria começar por aí, que a gente precisa sempre estar olhando para si, para se cuidar, para depois poder também ajudar os outros. Perfeito. Eu acho que nesse momento que a gente está passando, talvez a oração seja uma forma também de quebrar aquele sentimento negativo, aquelas notícias ruins que a gente está recebendo a todo momento, absorvendo ali, né? Para a gente buscar ali uma conexão com o nosso cérebro um pouquinho diferente, né? E saindo assim dessa conexão ruim, desses pensamentos ruins, é uma forma que a gente pode estar buscando nos melhorar ali, né? E dessa forma que a gente busca nos melhorar é uma forma que a gente vai estar agindo diferente no nosso entorno, com os nossos familiares e abrindo possibilidades melhores para ajudar as pessoas que às vezes a gente vê ali muita notícia ruim, mas quanta notícia boa que veio de gente que conseguiu ajudar as pessoas, né, através de jipeiros, através de pessoas que tinham barco, quanta gente que está empenhada em doações, em ajuda ao próximo, né? Bem então, verdade. Olhar também o lado bom disso, né? Eu vou pegar agora a fala do Ali, né? E já que o Paulo começou, e a gente não poderia deixar nesse momento, né, o programa Aprendizes, de agradecer a todos que se comoveram e estão a ser solidários para com os nossos irmãos que foram atingidos por esta tragédia climática, como a gente pode assim dizer. Então, de todo o coração, nós, do programa Aprendizes, agradecemos pelas preces, pelas doações, pelas ajudas. De todo o coração, a todos os irmãos, muito, muito, muito obrigado. E como o Paulo começou, né, falando, né, que ele vai abordar desse assunto, e não poderia ser diferente, o Paulo, que é psicólogo,
instrutor de práticas de transformação de conflitos, tanto aqui no Brasil, né, no exterior. Tem uma bagagem fantástica, né, essa questão de caminhos que levem para os relacionamentos autênticos, né? E justamente a gente vai adentrar desse assunto porque a gente falava antes do programa, porque nós estamos passando por uma situação que, querendo ou não, né, nós vamos precisar unir esforços para o pós, né, Paulo? Tu estava bem falando, e eu achei muito interessante a tua fala nos bastidores, e eu gostaria que tu replicasse ela, de um programa que tu ajudaste a criar, que era falar, né, como é que é, o apoio agora, né? Eu achei fantástico, né? 2020, né, a pandemia, eu me lembro do pré-pandemia mesmo, a gente ouvia falar de alguma coisa, algum vírus, a gente não sabia o que Não sabendo o que era ainda. E eu tava... É interessante dar um certo contexto, porque senão as histórias ficam sem sentido. Eu estava no México, estava dando cursos no México, no início de 2020, e aí chegou a pandemia de verdade. Falou, ó, realmente estamos numa pandemia, e nós interrompemos o último, era uma sequência de cursos, eram vários cursos, eu estava já algumas semanas no México, e veio aquele receio, será que eu vou conseguir voltar para o Brasil? Porque a gente não sabia se poderia viajar, o aeroporto, aquela coisa toda. Então a gente interrompeu, o último curso a gente cancelou, e voltei para o Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, 2020 era um ano que eu tinha todo ele planejado até o final do ano para trabalhar tudo no exterior. Eu ia para o Uruguai, para os Estados Unidos, para Singapura, para a Austrália, eu voltaria para o México, enfim. E quando eu volto, e a gente não sabia a pandemia até onde vai, de repente, olha, pode ser que dure muito. E aí começou-se a cancelar tudo aquilo, de repente, era março, abril, e eu me vi, falei, bom, esse ano eu não tenho nada para fazer. Nada para fazer. Não tenho mais nenhum trabalho. Fique em casa. E eu fui servidor do município, né, e eu me exonerei para fazer esse trabalho, e eu falei, bom, e agora o que eu vou fazer? Porque esse ano estava todo fechado e agora não tenho nada. E eu comentava que a gente usava o Zoom, né, para fazer reuniões online, porque na minha equipe ali, as pessoas que colaboravam comigo nesse processo, tinha gente de vários lugares do Brasil, né? Então a gente falava sempre pelo Zoom. E começou a gente conversando ali, falou, olha, vamos tentar fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. O que a gente pode fazer? Podemos dar um espaço de escuta, porque todo mundo está se sentindo muito mal, com muito medo, muita ansiedade, muita angústia. Certo. E aí surgiu o Apoio Agora, que era um programa gratuito, né, sem nenhum custo para as pessoas, que basicamente era um espaço de escuta, um espaço terapêutico, entre aspas, porque não era terapia, mas o resultado era terapêutico. Que era para ouvir essas pessoas. Então eu fazia grupos de 8 pessoas no máximo, para poder dar espaço para todos falarem tudo. E foi bem interessante. A gente divulgou em todas as redes sociais e teve gente do Brasil todo, teve gente do exterior participando. Olha só que fantástico. Foi bem interessante. E aí a gente fez o Apoio Agora voltado para as escolas, porque em um certo momento as escolas ficaram bem caóticas, né? Não sei se carentes nesse lembro. Isso, aquela coisa, como é que eu faço? As crianças estão em casa. Os professores que não tinham estrutura para fazer o seu trabalho, tiveram que fazer o trabalho de casa, sabe-se lá como. Então a gente destinou um trabalho específico para professores. O Apoio Agora para as escolas. E a gente fez uma terceira rodada que foi para pessoas que tinham familiares, filhos, em geral, autistas. Que era um problema sério, porque o autista precisa de estrutura rígida, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano, e perder isso é um caos. Então foi bem interessante. E nós estávamos falando sobre isso aqui porque dizendo que não é esse o momento, agora não há o que se fazer nesse sentido para essas pessoas diretamente afetadas, mas que de repente, como vai precisar de pós-venção, né? Uma intervenção posterior que ofereça espaço de escuta, de apoio, de suporte para tentar dirimir um pouco as feridas psicológicas, né, emocionais, afetivas dessas pessoas. Porque a gente está falando de gente que
que perdeu todos os seus bens, gente que perdeu muitos familiares, às vezes toda a família, gente que perdeu a sua própria história, né? Porque às vezes a gente esquece disso. Dentro daquela casinha, não é a questão de refazer as paredes, mas é a história do sujeito que vai lá, as fotos, enfim, toda documentação, sim, enfim. Vocês imaginam o cartório de Galópolis foi destruído. Sim, foi destruído. Vocês imaginam quantas, por exemplo, lá está toda a história lá do meu pai, da minha mãe, dos meus antepassados. Como vai ser... Como restaura isso? Será possível recuperar isso? Não sei, está digitalizado, não sei, enfim. Estamos falando só do que a gente está aqui perto, que a gente está vendo, mas imagina essas outras cidades. E uma coisa que eu achei interessante, Paulo, que você comentou, pós-venção. Essa palavra, ela ficou tão forte agora, tão evidente, porque não estamos ou não sabemos, né, se há algo sendo feito, porque, claro, agora é o momento de fazer esse recolhimento, ajuda, né, a manutenção, né, agora vai chegar doações, mas esse psicológico pós-venção que tu fala, né, se não está, né, nós temos vários amigos, várias autoridades que assistem o programa, nos falem, nos digam. Tem muitos grupos, a gente vê muitos grupos de psicólogos já estão colocando, mas é que o problema nesse caso, como o próprio Paulo falou anteriormente, que as pessoas hoje lá nesse momento elas estão sem acesso à internet, não tem luz, não tem essas condições, não né? tem água. Por isso que é uma pós-venção. Pós-venção, né? Então, eu sou psicólogo, mas sinceramente a hora agora é menos de psicólogo e mais de bombeiro, de socorristas, mas logo ali adiante vai precisar, vai ser muito importante. Imagine, quem está trabalhando ali de frente não pode nem parar agora para falar dos seus sentimentos. O cara vestiu a roupa. E a adrenalina tá... daquele trabalhador e tal. Se ele parar para pensar no que está acontecendo, uma vida que se perdeu aqui, ele tem que, não dá para lamentar essa, ele tem que partir para a próxima. É uma loucura isso, né? No sentido da energia do sujeito focada, toda a energia psíquica, mental dele focada em tentar salvar quem for possível. Então, assim, não dá, nesse momento, não creio que seja o melhor momento, mas logo ali adiante, sim. E aí, grupos distintos, por exemplo, imagine essas pessoas que estão trabalhando ali de frente, quantas coisas eles viram, como esquecer isso, que é um cenário de guerra, né? Sim. É um cenário de uma catástrofe natural. As pessoas que estão diretamente, que passaram lá, sei lá quanto tempo debaixo d'água, enfim. Então, acho que sim. Depois, então essa intervenção posterior, ela precisa ser muito grande. Eu gosto muito, eu confio muito e eu vejo muito resultado nos trabalhos coletivos, de grupos. O processo grupal, ele oferece estratégias e resultados mais rápidos e mais profundos, porque há uma conexão muito, muito forte entre as histórias desses sujeitos. Então, quando você oferece um espaço de escuta que cria essa conexão vai transformar esses sujeitos. Então, eu confio muito mais nisso do que o atendimento individual. O atendimento individual é muito importante para aprofundar uma questão da sua história pessoal. Mas, especialmente quando a gente está falando de um trauma coletivo, de uma situação coletiva como essa, eu confio muito mais nos espaços coletivos, para que as pessoas possam compartilhar ideias, sentimentos que são compartilhados, que são comuns, esses sentimentos de impotência, de fragilidade, de medo, de angústia, de ansiedade, porque pode ter certeza, essas pessoas já estão pensando, e o ano que vem? Porque aconteceu ano passado. O que aconteceu? Eu vou perder tudo o ano que vem de novo? Para onde eu vou? Eu não tenho para onde ir. Pessoas que estão pensando, vou vender meu imóvel, vou morar em outro lugar. Não vai ter, essa cidade, os empresários não vão mais ficar aqui, vão mudar. Então você já pensa, as pessoas já estão vivendo essa dor desse momento e com uma ansiedade, uma angústia do futuro, que é completamente... quantos anos vai se levar para uma certa normalidade retornar? Física, uma normalidade dos lugares, dos espaços, mas de uma regularidade interna. Quem realmente perdeu tudo, né? A gente estava, eu gosto de futebol, estou acompanhando, por exemplo, a situação do Grêmio, do Inter, do Juventude um pouco menos, né? Diante dos estragos físicos, né? E o pedido do Grêmio e do Inter para o Campeonato Brasileiro. Simples.
não dá para vocês continuarem como se não tivesse nada acontecendo aqui. Exatamente. Não dá para a vida seguir normal aí enquanto a gente está nessa situação. Não dá para esperar que a gente saia daqui, né, os times daqui vão jogar em outro estado e tal. Como se tudo tivesse normal. E a família do sujeito, e aquilo que ele viu, entende? Então, certas coisas, como muitos dizem, isso é só futebol. Né? Vamos parar e vamos cuidar, vamos priorizar, né? Sabe que, Paulo, quando tu estava falando isso, e o nosso tema, ele veio com a tua presença, obviamente, muito a calhar, né, pelo teu conhecimento psicológico que tu tem, porque não teria como a gente não falar disso que a gente está vivenciando, porque como o Ali bem falou, nós estamos longe aqui, né? Pouco fomos afetados comparando os nossos irmãos lá de baixo, né, da Grande Porto Alegre, Taquari. Mas não tem como não se sensibilizar. O objetivo do nosso programa é trazer um acalento, uma palavra amiga, um despertar, como tu bem falou disso, o que nós vamos fazer depois dessa pós-venção. E aí a gente estava conversando também nos bastidores de um exemplo que aconteceu, comparando, né, a guerra, né, a gente falou, quando os Estados Unidos venceu uma guerra do Vietnã, né, que os soldados voltaram e não tiveram nenhum apoio, né, de tratamento psicológico para as famílias e foram simplesmente, beleza, terminou a guerra, voltem para suas casas. Não foi muito bom, né, Paulo? Em contrapartida, quando houve uma outra guerra, que foi a do Kuwait, se eu não me engano, os soldados voltaram e o pessoal disse, não, agora vocês vão ficar aqui, vão ficar em tratamento 30, 40 dias com a família e depois vocês vão ser liberados. Então essa é o tratamento pós-venção, né? Então vai ser necessário, porque o psicológico, como tu bem colocou, de várias formas vai estar afetado, tanto de quem ajudou, quanto de quem está vivenciando, né, cara? Sabe que as guerras dos Estados Unidos, principalmente a guerra do Vietnã, criou o conceito de essa nova doença, nova para a época, de transtorno de estresse pós-traumático, que foi justamente a partir dos soldados americanos que voltavam e se suicidavam, matavam outras pessoas, ficavam completamente alheios à realidade e tal, por tudo aquilo que viram lá, tudo aquilo que sofreram e tudo aquilo que fizeram os outros sofrer também. Porque a gente tem que pensar isso também, os soldados são humanos. Por mais que lá eles estejam movidos por numa guerra pela ideia de nacionalidade, de sobrevida, etc., e nesse contexto matem outras pessoas, quando volta à sua vida normal, esse pesadelo constante volta, né? Vem à tona. A menos que seja um sociopata, um psicopata, as pessoas vão sofrer as consequências dos seus atos. Então, o lado bom é que se começou a prestar atenção naquilo que se pode fazer para alguém que está vivenciando, porque o transtorno de estresse pós-traumático nada mais é do que a pessoa que não consegue transcender, ultrapassar, deixar para trás aquele trauma, aquela vivência traumática. Então isso se revitaliza, se volta a acontecer na vida do sujeito com alguns gatilhos, e às vezes coisas que não tem, por exemplo, um cara que ouve um escapamento estourar e ele pensa que é uma bomba e aquilo volta, então o transtorno de estresse pós-traumático genuíno, né, o sujeito volta naquele tempo, naquela época, ele volta a vivenciar todo aquele... E isso não é só em guerras. Eu me lembro, eu gosto de contar histórias, né? Eu trabalhei na FASE, eu fui psicólogo da Fundação de Assistência Social e eu me lembro de uma situação de uma usuária que estava sendo atendida por outra colega e de repente ela começa a quebrar tudo e dar socos e quebrar os vidros, etc. E eu, obviamente, naquela situação entrei na sala para ajudar e tal. Perfeito. Primeiro contei ela e tal. E ela estava vivenciando um momento de transtorno de estresse pós-traumático e ela não estava ali. Ela estava lembrando de uma violência sexual que ela sofreu por parte do padrasto, e ela culpava a mãe que não protegeu ela, e ela estava vivenciando aquela cena. Então, o transtorno de estresse pós-traumático, ele realmente, a pessoa revivencia no tempo real, agora, como se estivesse lá. Então, nem tudo é transtorno de estresse pós-traumático. Então, o lado bom foi olhar para isso. O lado ruim disso é que, como tudo vira negócio. Exato. Então, o negócio de tratamento do transtorno de estresse pós-traumático ficou gigantesco. Sim.
é super lucrativo. Então, hoje em dia, e quando a gente conversou fazendo um briefing, né, Cláudio? Pô, eu não quero falar sobre trauma, porque o trauma hoje é um grande negócio. Então, todo mundo é traumatizado e eu tenho a cura. Muita gente tem a cura para esse trauma. Então, coletiva, inclusive, né? Exato. Então, a gente que tem estratégias de cura do trauma fantásticas e tal. Gente, isso é um absurdo. Isso não é assim que funciona, né? Então, por isso, olha, não vamos entrar nesse tópico porque eu vou criar problemas. Né? Sabe o que eu acho interessante? Porque no momento que nós estamos, nós não temos como avaliar o tamanho da encrenca que vai ficar para o Estado. Mas a gente ouve as pessoas dizer, nós estamos passando por uma crise, por um problema. Significa dizer que amanhã ou depois a gente está livre. Nós estamos passando, nós vamos passar. Isso me parece que é alguma coisa desses gaúchos que são realmente uns guerreiros. Eles enfrentam as dificuldades e amanhã depois estão todos na normalidade. Esse pensamento de que vai dar certo amanhã ou depois nós vamos passar por isso. Eu não sei, eu não sou historiador, mas creio que na história da humanidade todos os povos passaram por situações assim e acho que esse sentimento de coletivo, de um orgulho, de um lugar, de uma, às vezes de um nome de família ou de um povo, ele é fundamental. Não importa se for pro gaúcho, se for pro nordestino e tal, todos têm, ou alguém lá um país árabe, enfim, todos temos esse sentimento de que a gente tem essa força interna, né? Então essa é uma coisa muito humana, né? E isso é fundamental. Eu acho que desfazer essa ideia é uma coisa muito ruim e a gente vê isso. Eu sou muito crítico de alguns movimentos ideológicos atuais que querem muito desconstruir essa ideia desse. Por exemplo, para o gaúcho, a ideia do gaúcho como um sujeito forte, um sujeito aguerrido, um sujeito que não se entrega. E isso tem que ser assim. Isso não se o gaúcho se sente assim, isso não é contra as pessoas dos outros estados. É a favor dele. É o ideal que todo mundo tenha esse olhar. Aí entra numa questão muito importante de construir conexões, de transformação de relações, que são os valores, né? Esses valores, os nossos valores, eu falo muito sobre valores no meu trabalho. Valores, eles são também do humano. Todos nós temos esses valores. A forma como a gente coloca em prática esses valores é diferente, de um para outro, de cada um de nós aqui, um para outro, e até de povo para povo, né? Então, o problema seria quando eu penso que os meus valores são mais importantes que os seus. Perfeito. E aí a gente entra se eu tenho valores que você não tem, eu sou um sujeito e você é algo. E aí entra num tema que a gente falou no nosso encontro passado, que é a questão da alteridade, né? O sujeito que não o outro que não é alguém, que não é um sujeito digno. E aí vem as guerras, e aí vem... Você veja quantas coisas estão acontecendo nesse momento que dizem do quanto o país está dividido, né? O quanto o país não se reconhece como uma unidade psíquica única, né? O sentimento de brasilidade, onde é que ele está? Será que a gente tem hoje o sentido de ser brasileiro? Não sei. Me parece muito, muito frágil isso, muito pouco. Quando a gente vê coisas... A gente comentou aqui, né, das charges lá da Folha de São Paulo. Como é possível alguém fazer uma charge que nem aquelas, que não foi só uma? Foi mais do que uma, infelizmente. Por um povo que é seu. Ou seja, ele está fazendo uma piada, que ele teve sentido, uma ideia talvez de fazer uma piada, com o outro que não sou eu, um outro distante de mim. Mas espera aí, pelo menos... Se não é nem como brasileiro, como ser humano. Se deu mesmo fazer uma piada contra teu pai, tua mãe, seu filho. A empatia. Onde está a empatia para com o teu irmão? Aí você pensa, para onde estamos indo? Ou covardes, né? Para onde vamos? Mas eu acho que isso são ideias isoladas. Não acredito que um Estado, uma coisa, tenha uma ideia assim, toda contrária, ficam felizes porque alguém está indo mal. Eu não digo que seja uma questão... vamos dizer assim, organizada, estruturada para isso.
mas quando alguém fala num coletivo, ele é porta-voz de um grupo. Até porque ele é porta-voz de um grupo. É uma ferramenta que é uma mídia, um jornal. Que, não é aleatório. Não é. Então, é como se nós resolvêssemos agora então aqui também fazermos, né? Isso diz muito das feridas que nós temos enquanto povo. Então, fazendo uma conexão, de conexões que transformam, desse momento com o que com o tema do assunto de hoje e com esse tópico que eu coloquei agora, eu há muitos anos fico pensando, porque eu já tive em quase todos os estados do Brasil a trabalho, dando cursos sobre prevenção, mediação, transformação de conflitos e etc. E eu venho vendo, eu já não estou ficando mais jovem, né? Eu nasci no século passado, já estou com uma estrada aí. Já tem rodagem. Né? Eu nasci em 68 e eu fui muito precoce, assim, né? E eu saía com os amigos e tal, muito, muito novo. Então, eu me lembro do período militar, eu me lembro período anterior à nossa a reabertura, enfim, a Constituição de 89, tudo isso. Eu me lembro daquele período anterior. Então, eu sei como as coisas eram, como era ser brasileiro antigamente, como é ser brasileiro hoje. Eu não reconheço mais o brasileiro como aquele sujeito alegre, feliz, brincalhão. Eu não vejo mais isso. Eu não sinto mais isso. As redes sociais mostram que a gente está longe disso. Então, especialmente nas últimas 4, 5 eleições, especialmente, o país vem se dividindo mais e mais e mais e mais. Eu fico pensando, o que a gente pode fazer? E muitas vezes, por ter contato também com pessoas de fora do país e tal, e pessoas importantes nesse tópico da transformação de conflitos e tudo, eu sempre disse, olha, eu tinha vontade de abrir um espaço dialógico, espaços de diálogo coletivos para a gente falar sobre política, não política partidária, mas porque eu acredito que a minha perspectiva ideológica é superior à sua e vice-versa. Porque no fundo eu acredito que todos nós queremos um país melhor. Só que eu quero de um jeito, você de outro, você de outro. E nós não entramos num consenso harmônico. A questão é o que seja bom para todos. Só que aí sim eu creio que é algo estruturante. Muitas vezes, ou no Brasil é histórico, que quem está no poder não quer realmente que a gente faça as pazes, porque dividir para conquistar é sempre muito interessante. Exatamente. Né? Então, enfraquecer esse conceito. Aí eu te digo, por que nós estamos perdendo a ideia do brasileiro? E agora é o gaúcho, é o paulistano, enfim, etc. O goiano, assim, por que isso está mais evidente hoje? Vocês vejam que hoje, nos jogos de futebol, você toca o hino do estado também. Mas faz sentido pensar num campeonato brasileiro tocar o hino do estado? Será que isso validar, reforçar as diferenças estaduais faz bem para um povo? Não sei. Aí sim eu acho que tem alguma coisa mais complexa que a gente tem que tratar. Então, eu penso que essa pós-venção, nós estamos precisando dela como povo. Como povo. Até para que por exemplo, essas charges da Folha de São Paulo causem indignação não só para o gaúcho, mas para quem mora em Roraima, quem mora em Macapá, para quem mora, enfim, em qualquer estado do país, ou até fora do Brasil. Que isso seja uma indignação tão absurda que isso não possa se repetir. Né? Para qualquer povo, para qualquer país, para qualquer estado, em qualquer momento. Então, eu acho que essa é uma questão central. O que está nos afastando dessa conexão com aquele outro ser humano, independente de onde nasceu, da família dele. Então, essa é uma questão central para mim. E, de novo, o tema do outro encontro, a alteridade. E tu sabe, Paulo, quando tu fala isso, me vem na cabeça muito forte o que Jesus pediu para nós. Como é que eu consigo, com isso, amar o meu próximo como a mim mesmo? Se eu tenho isso, faço uma charge, ou tenho esse tipo de pensamento, né? O gaúcho é isso, o nordestino é aquilo. Né? Como é que eu posso pensar? E aí vem essa frase muito forte que Jesus falou: ama teu próximo como a ti mesmo. Fiz isso nem de perto, né? Então é uma ambiguidade, porque tem aqui a Sofia, né? A menina Sofia, se eu não me engano, que ela faz um comentário que ela diz o seguinte, desculpa, a Júlia Teixeira.
ela faz o seguinte comentário, na questão de conexões cotidianas, que eu acho que Bento colocou, né? Uma simples conversa casual pode abrir portas para oportunidades de colaboração valiosa. Exato. Há uma conversa casual, não gostei disso. Lembra que a gente começou? Olha, sabe, não gostei. É simples, mas aí o Ali nunca mais fala comigo. Isso daí eu acho que ele tem muito a ver com o que até o próprio Paulo trouxe no programa que ele veio sobre a expressão trágica, né? É uma necessidade não atendida. Perfeito. E a própria comunicação violenta do Marshall Rosenberg traz essa questão porque, às vezes, quando a gente está conversando com alguém, a gente, ao invés de falar sobre o que a gente está sentindo em relação ao que aconteceu, como a gente experienciou o que a outra pessoa falou ou o que a outra pessoa fez, como isso impactou na gente, a gente acaba acusando e apontando o dedo e dizendo, tu fez isso, tu fez aquilo. Isso não abre pontes, não dá para te ter uma comunicação assim. E é justamente essa abordagem de falar sobre si, cada um falar sobre si para que o outro possa entender, que é a proposta da própria comunicação não violenta. Porque a gente acha, imagina, não preciso entender sobre comunicação não violenta porque eu não xingo ninguém, não falo palavrão. A comunicação violenta não é isso. O próprio fato de eu acusar alguém baseado na minha vivência, na minha experiência, no que eu acho que é a minha verdade, no que eu acho que é correto, e não valorizando o que o outro pensa sobre isso e qual a verdade dele sobre isso, a experiência dele sobre isso, é uma violência. Porque eu não estou permitindo que ele seja ele. Então isso aí é uma questão que influencia muito. Todo mundo deveria estudar um pouco sobre comunicação não violenta. Né? Comunicação não violenta. Sabe que tem algo que muitas vezes as pessoas que falam de estratégias ou técnicas ou formas de promover diálogos que criem conexão, etc. Um detalhe, que não é detalhe, mas que é muito importante, né? Falta que é preciso se estabelecer um espaço seguro para essa conversa. Então, é preciso criar um local onde as pessoas estejam dispostas a falar, dispostas a ouvir o que o outro tem a dizer, dispostas a olhar o outro como alguém, um sujeito com valores, assim como ele. Perceber essa ideia da alteridade, novamente, que o outro tem a sua história, que o outro tem as suas razões para pensar diferente. Então, talvez se eu entender, ou escutar dele por quais são as suas razões, eu possa não concordar, mas possa compreender, que são coisas diferentes. Sim. Então, muitas vezes, esse é o ponto de partida, aliás, que é o estabelecimento de espaços seguros para esse diálogo. E, de novo, o primeiro lugar, a primeira pessoa, a primeira conversa que eu tenho que ter é comigo mesmo. Então, de novo, nesse momento que a gente está vivendo, será que eu consigo criar um espaço só meu? Será que eu consigo criar uma redoma que por instantes, ou por minutos, ou por horas que seja, eu consiga olhar para dentro de mim, ver o que eu estou sentindo, criar uma autoempatia e validar esses sentimentos como genuínos, para poder também estar disposto a falar com o outro. Então, qualquer diálogo com o outro tem que ser precedido por um diálogo interno. Só que esse diálogo interno ele tem que ser constante. Às vezes, e muitas vezes, as pessoas deixam para ter ou tentar esse diálogo interno na situação de crise. Perfeito. E ele não tem essa habilidade, porque essas são habilidades que você tem que desenvolver. Né? Se você... Eu me lembro que a gente falava um pouco antes aqui, infelizmente, né, de pessoas que foram com câncer, etc. Eu comentei que eu tive um câncer em 2012 e que tá tudo bem, foi resolvido. Graças a Deus. E eu me lembro de fazer antes e depois, né, da cirurgia, eu tive que fazer várias sessões de cintilografia, que é basicamente uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, eu não lembro exatamente qual é das duas, que você entra lá dentro e é muito angustiante. Quem já fez, ficar ali dentro é uma sensação muito ruim. E eu me lembro que era muito angustiante, até pelo receio do que ia dar no exame, porque era para ver se estava livre ou se havia metástases, etc. Então há toda uma sensação de angústia revestida naquele momento ali. E eu me lembro de ter que fazer um exercício
de visualização, de internalização, eu me lembro de me colocar na praia e etc., fora dali, pelo tempo necessário para o exame. Só que aquilo só foi possível porque era uma prática de meditação, de fazer aquilo. Eu não posso chegar na situação de crise e chegar para essas pessoas que estão lá, que possivelmente, a maioria delas são muito pobres, que só vivem do almoço para a janta e da janta para o almoço e etc., e chegar e falar assim, calma que vai passar. Não funciona não é assim. que funciona. Não dá. Então, nós precisaríamos, assim, para essas habilidades de uma comunicação que não gere conflitos, para que elas possam ser exploradas, elas precisam ser aprendidas. Por isso, nas escolas, nas comunidades, deveria sim haver espaço para que as pessoas aprendam a lidar com valores praticar empatia de verdade. Descobrir formas de demonstrar empatia, porque empatia, acho que é um tópico central da conversa aqui, a gente fala muito em empatia, que é um tipo de empatia que é sentir o que o outro está sentindo, se colocar no lugar do outro. Colocar no lugar do outro, aquela coisa toda. Esse é um tipo de empatia, tá? A gente pode chamar isso de empatia emocional, empatia afetiva. Eu me sentir como você se sente. A gente não consegue fazer isso por pessoas com quem a gente não gosta, as pessoas que a gente não conhece. Então dá para ter esse tipo de empatia com todo mundo. Aliás, é muito bom, porque já pensou você sair na rua e tendo essa empatia por todo mundo enlouquecido. Sim. Agora, existe uma empatia cognitiva, tá? Que é uma percepção do teu sentimento, mesmo que eu não goste de você, mesmo que eu não esteja conectado com a situação, e perceber, poxa, ele está passando por um momento difícil. Eu posso deixar essa conversa para outra hora. Eu posso relevar o que ele está fazendo. Por exemplo, no ambiente de trabalho, eu sei que alguém passou por uma situação muito difícil e se eu sei disso antes, isso é a prevenção do conflito. Eu vou relevar alguma palavra que ele coloque, eu vou deixar alguma coisa, né? Vou dar um espaço diferente para ele, eu vou ter mais, vou suportar melhor uma agressão na fala e tal, porque eu entendo que ele está passando por uma coisa difícil e eu entendo que se eu tivesse naquela situação eu também passaria por isso. Então essa é uma empatia cognitiva, é compreender o que o outro está sentindo. E isso até sociopatas, psicopatas são capazes. Eles não sentem o que você está sentindo, mas sabem o que você está sentindo. E esse é um certo superpoder deles, porque ele usa isso contra você. Porque ele sabe que te afeta. Então, ele usa. Como ele não se incomoda de te usar como objeto, esse é um superpoder, entre aspas. Sim. Então, uma empatia cognitiva, uma empatia emocional, afetiva. E um terceiro tipo de empatia é uma empatia de trabalho, uma empatia que é basicamente quando você, o seu trabalho é cuidar de pessoas, por exemplo, psicólogo ou qualquer tipo de pessoa que trabalhe com pessoas, tá? Um assistente social, enfim, qualquer pessoa que atenda pessoas, que lide com pessoas, ou quem está lá agora salvando pessoas, etc. Você está, naquele momento, imbuído de um olhar mais aprofundado por aquele ser humano, para entender o que ele está passando ali e se dispor ainda mais, de um ponto de vista profissional, circunstancial, a suportar coisas que você não suportaria no dia a dia, que você não aceitaria, ou circunstâncias de trabalho que você não faria, né? Então, essa empatia de trabalho, essa empatia, ela é uma empatia muito importante para você colocar em prática quando você está cuidando de outras pessoas, tá? E também se fala de um outro nível de empatia, que seria uma empatia global, que é, por exemplo, o que faz você se condoer, se ressentir daquilo que está acontecendo do outro lado do planeta. Perfeito. Por exemplo, que é o que se esperava, a gente comentou aqui, né, do que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul agora, deveria, ainda que minimamente, alertar as pessoas nesse sentido mais amplo de uma empatia. Falar assim, poxa, com certeza essas pessoas estão sofrendo. Né? Minimamente, se não vai ajudar, não atrapalha. Tá? Então, existem, na verdade, então, vários níveis, vários tipos de empatia. E não só essa de eu sinto como você se sente. Essa empatia que a gente chama de uma conexão mais profunda é mais rara. Com os meus filhos, com minha esposa, com minha mãe, com meu pai,
com pessoas muito próximas de mim, né? É uma coisa assim, Paulo, como tu falou agora, e eu fiquei pensando, e eu vou te interrompendo, tá? De alguns exemplos, né? Façam também, por favor. E o pessoal já está querendo me interromper aqui, fazendo perguntas, tá? Teve uma situação que um colega de São Paulo liga para um colega de Porto Alegre, né? E vendo como é que está a situação, eu ouvi o áudio e ele, tá tudo bem. Não, a gente está numa situação, não está muito bem, mas estamos levando e tal. E de repente diz, se eu puder te ajudar ali, prende um grito. Cara, olha que incoerência isso. Ele está em São Paulo. O cara está em Porto Alegre. Como é que ele vai ajudar? Tu entende? Mas aí o que tu falou, ele externalizou a empatia, olha, com essa palavra, eu te ajudo, né? Conta comigo. É importante, às vezes, para a pessoa, pelo menos, não se sentir sozinha. Exato. Que ela tem com quem contar se ela precisar. Isso é muito importante. Então, é isso que tu falou. Essa seria uma empatia de trabalho. Assim, me colocar à tua disposição. Isso, exato. Não sei o que eu posso fazer, mas se houver algo que eu possa fazer... Conta comigo. Porque muitas vezes as pessoas têm vergonha de pedir ajuda. Exato. Ou não sabem exatamente quem estaria disposto a ajudar em determinado momento. E que ajuda seria necessária. Perfeito. Né? Então, esse é interessante, você ver movimentos nos grupos de WhatsApp, aí todo mundo está tendo aí, de pessoas que começam a se mobilizar e criar redes de suporte, de apoio, que até a gente pensa assim, poxa, por que isso não existe todos os dias, o tempo todo? Não só numa crise de tragédia, né? Mas também penso o seguinte, o quanto isso mobiliza, será que é viável pensar em estar o tempo todo nesse modo de ajuda do outro? Será que a gente tem essa energia psíquica toda para fazer isso? É difícil, não é todo mundo. São poucas pessoas que podem realmente dedicar a sua vida, que conseguem dedicar a sua vida ao outro, à ajuda do outro, etc. O amado Teresa de Calcutá da vida, enfim. Mas todos nós temos esse potencial, né? De em certos momentos essa energia que está ali guardada, ela ser... E muitas vezes a gente precisa de alguém que acenda a luz. Porque como a Claudinha bem falou, às vezes tu tá lá ilhado e tu precisa só conversar com alguém, um CVV, né, Claudinha? Preciso ligar com alguém. Quando alguém fala esse tipo de coisa, olha, conta comigo, ele não vai conseguir se deslocar, ou talvez já tenha mandado um alimento e tal, né? Mas daqui a pouco no telefone, uns 10 minutinhos, tem uma conversa. Até o Ali falou uma coisa interessante, eu estou esperando ele falar, ele não falou ainda. Que tu deu aquele exemplo muito interessante do avião. Tem uma questão interessante porque existem estudos, eu acho que o Paulo conhece mais do que eu, mas que o fato de ajudar as pessoas faz com que a gente se sinta mais feliz, se sinta melhor, né? E também tem até algo neurológico, uma substância que é liberada no nosso organismo que dá mais vontade de viver quando a gente ajuda uma pessoa. Mas a gente não pode esquecer, que foi o que eu comentei antes, de nós estar de bem com nós, nos ajudar, para depois poder fazer essa ajuda ao próximo, né? Que foi o exemplo que tu colocou lá da... Então, O Ali falou, né, que é o exemplo que ele comentou da máscara do avião, exato. Coloque primeiro a sua máscara para depois ajudar o outro. Eu acho que esse exemplo que o Ali colocou... Se tu não tiver bem, tu não consegue ajudar. Exatamente. Mas e aí vem uma questão que, como o Paulo bem pontuou, até que ponto o meu psicológico vai estar bem para ajudar o outro? Eu tenho que saber o meu limite, né, Paulo, que tu bem colocou. Né? Sabe que tem uma coisa que é complicada também, falar em público, porque gera polêmica. Mas... Muitas vezes tem pessoas que se colocam muito disponíveis para o outro, e especialmente para coisas ou questões específicas, né, em particular, quando ela mesma precisa dessa ajuda. Eu vejo isso muito em serviços de voluntários, etc. E é ruim falar de voluntários porque parece uma coisa maldosa, né? Mas muitas vezes o sujeito se coloca como voluntário numa determinada causa, numa determinada situação, por coisas que ele passou, traumas que ele passou com ele, com a família dele, etc. Perfeito. E as feridas dele não estão curadas. Qual é o problema quando isso acontece? O problema é que, ao se colocar à disposição do outro, mas sem que ele esteja cuidando de si, inconscientemente ele vai tentar tratar da questão dele na história do outro. E ele acaba misturando essas coisas e complicando ainda mais a situação dele e a situação do outro. Olha que... Então é muito importante, assim, seria muito importante uma liderança desses projetos, assim, uma coordenação que
saiba filtrar isso. Para mostrar, olha, vai lá fazer o teu trabalho primeiro e depois você vem se colocar numa situação de ajuda, né? Mas sabe o que me parece? Só para... Desculpa. Porque é diferente de uma situação circunstancial, emergencial, que é caiu a máscara, eu preciso de ar, eu vou... Mas eu digo aquela escolha, aquele momento, o que eu vou fazer com o meu tempo livre? Eu vou me dedicar a este tema. E às vezes esse tema dentro de mim não está bem. Então é esse alerta que eu estou fazendo. Procrastinando o seu problema. Por isso que eu falo, o autocuidado, o olhar de autoestima, assim, eu estou cuidando de mim, eu estou bem o suficiente para poder me colocar na vida do outro como alguém que vai ajudar, ou eu sem perceber eu estou atrapalhando ainda mais. Muito importante. Só um alerta. O que me parece é que essa pessoa que vai ajudar e ela está com um problema, é que lá atrás ela passou por um problema assim e não teve ajuda. E ela disse, quando eu passei lá, Exato. eu sei o que eu passei e ninguém me ajudou. Agora eu não vou deixar ele passar, eu vou lá ajudar. Só que ele não está em condição. Mas é como o Paulo falou, tu não foi ajudado, tu não te curou, tu não tem as ferramentas. Não foi ajudado. Então tu tá meia boca. Exato. E aí tu ajuda, né, fica uns... tenta resolver os dois problemas. Acaba ficando com dois problemas. Olha que interessante essa análise técnica e crítica, né, e profissional. Então é chegado um momento, porque nós estamos passando, que as autoridades, as pessoas que estão à frente se preocupem nesse detalhe. Né? E isso eu estou trazendo isso, que é um tema polêmico e desagradável para muita gente, pelo seguinte, porque como eu faço parte de muitos espaços de trabalho que lidam com esse voluntariado, com pessoas que não tiveram um preparo técnico, um preparo psicológico, um preparo emocional, um preparo para lidar com essas questões, isso é muito comum. Eu vejo muito isso acontecer, de pessoas que precisariam de ser ajudadas, mas que querem ajudar, como uma forma inconsciente de tentar. E isso é bastante problemático, porque realmente não ajuda nem o outro e nem a ele mesmo, né? Então, seria muito importante que quem está na liderança desses processos realmente identificasse. Eu me lembro de uma situação de uma pessoa que, enfim, sem situar, mas eu fazia uma supervisão para um determinado grupo que fazia supervisão de outras pessoas. Então, eu era o supervisor dos supervisores. E eu escuto uma conversa passando por uma porta de uma reunião de supervisão em que uma pessoa pergunta para essa pessoa que estava supervisionando: fulano, depois você me ajuda a preparar esse trabalho aqui, porque a minha mãe morreu e a minha não sei se era sobrinha, prima, não consegue superar a morte da minha mãe, então eu quero fazer um trabalho para ajudar ela a superar isso. Aí eu parei escutando, vou ver a resposta desse supervisor, né? E aí a resposta dele foi, olha, sim, depois eu te ajudo. Aí eu chamei ele e falei, olha, peraí, tem algo errado aqui. Como assim? A minha mãe morreu e você não está superando, então eu vou te ajudar a superar. Peraí, há uma negação aí. Então são mecanismos de defesa que são inconscientes. Eu não percebo, eu não sei que eu estou negando isso, eu não sei que eu não estou vivenciando isso. Mas há mecanismos inconscientes que estão se colocando em funcionamento ali, que é basicamente dizer, você está sofrendo pela morte da minha mãe, mas peraí, e quem cuida de você? Então, a resposta certa seria, vamos olhar para uma outra pessoa, convidar uma outra pessoa para fazer esse trabalho com vocês. Com você, que é filha dessa mãe que faleceu, e também com a sua sobrinha ou prima, não lembro. Então, oferecer esse espaço de escuta para ambas. Perfeito. É disso que eu estou falando. Então, alguém que está na situação de coordenação, de supervisão, de conduzir esses processos, chega e diga, olha, você também precisa desse espaço de escuta. Isso não é invalidar a pessoa, isso não é desmerecer, isso não é... Muito antes, ao contrário, é cuidar dela também. Com certeza, depois disso, ela vai estar mais pronta para poder ajudar outras pessoas. E quantas vezes a gente ouve isso, né, Paulo, com questões, como tu bem comentou, de pessoas que não estão preparadas e se dispõem ou estão em cargos ou situações para ajudar os outros, né? E é falho isso, né? Porque chega lá, a pessoa não conseguiu superar, tem um trauma incluído aí dentro e está ajudando.
E é como a gente comentou, a gente está falando justamente no foco do que está acontecendo hoje, mas há muito tempo já vem, né, de grandes e longos, várias situações, né, do nosso país, do mercado de trabalho, na vida pessoal, com esse tipo de situação. Eu não corrijo o meu problema pessoal, né, e vou ajudando os outros, ou vou levando a vida, né, e deixa que a vida me leve. Só que daí a gente faz uma questão meia boca. A gente está falando muito do problema atual. Mas, na verdade, as pessoas têm problema de relacionamento em casa. Sim, todos os anos. No trabalho, no colégio, na faculdade. Quer dizer, nós temos um problema de comunicação. Talvez seja aí que começa o problema. Eu tenho uma percepção que a comunicação é onde o problema se mostra. Porque, mas às vezes se cria. Por exemplo, sim, mas é onde ele se mostra mesmo. Se manifesta. Por quê? É muito comum, por exemplo, atendendo empresas e tal, eu falo assim, nós temos aqui um ruído na comunicação. Bom, aquilo é o sintoma. A origem não é nas palavras, a origem está antes. Né? O que é que me posicionou para dizer isso? Então, acho que essa é a questão. Olhar né? A comunicação ela é onde é a caixa de reverberação daquilo. Mas divulga. O que está antes? Então, são as emoções, são os valores, né? são os meus princípios, as minhas ideias. Mas é mais difícil ir ali. É mais fácil cuidar só do que está na superfície. Né? Vamos falar melhor e mais bonito, mas o que está lá na base de tudo isso, na raiz de tudo isso, né? E é disso que eu estou falando, a gente tem que ir mais a fundo. Às vezes não dá para ser autêntico. Tá pensando numa coisa, tu tem que pegar leve, falar, entendeu? Cometer sincericídio. É diferente. Sincericídio. Eu sou um campeão em cometer sincericídio. Que dó. Já deve ter feito uns 3 aqui hoje, porque, né? Ô, meu amigo, sabe o que eu vou dizer, Valdir? O tempo acabou, meu irmão. Aqui o tempo voa. E é fantástico isso, né? A gente... poupança Bamerindos? Mais ou menos. O tempo voa. Só que é das antigas, lembra? Eu sei, Bamerindos virou... O quê? Virou... Não faço ideia. Sudameris, virou HSBC, depois virou Santander. Eu lembro que tinha propaganda Bamerindos no rodeio, não tinha? Não sei. O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos está numa boa. Continua numa mais boa. ou menos assim. Paulo, a gente te agradece de coração por ter vindo novamente aqui no programa. Fantástico, muito obrigado por essa acolhida, por esse ensinamento. A gente aproveitou a tua vinda, né, a tua expertise para unir nesse momento que nós estamos passando aqui no Rio Grande, né, com essa tristeza que ao mesmo tempo nos deixa, né, com essa mensagem, como tu bem falou, né, para intervirmos, né, da maneira correta. Né. Agradecemos a tua vinda aqui no programa. Muito obrigado. Eu agradeço o convite. Eu acho que o de fundamental de tudo que a gente está passando é como é que a gente vai sair disso. Como é que a gente se prepara para que isso não aconteça mais? Como é que a gente prepara para que, se acontecer, não seja com essa gravidade, né? E aí a gente, infelizmente, eu digo infelizmente porque nós estamos muito nas mãos dos políticos, né? O que decisões vão ser tomadas para que isso não se repita? Porque essa tragédia era anunciada, porque já não é nova, né? Sim. Então, acho que essa é uma questão assim que cabe a nós aí sim cobrar para que isso não se repita. Perfeito. Muito obrigado. E nesse momento também a gente não podia deixar de fazer uma homenagem para uma pessoa fantástica que nos deixou dia 5, nossa querida Tânia Hiller, que faleceu, partiu desse plano terreno. A gente entende que a vida continua. Tá? E o que nós podemos dizer assim é... Obrigado, Tânia. Muito obrigado. E para finalizar a noite de hoje, nós temos um poema muito interessante que, curiosamente, meus irmãos, ele é datado do ano de 1800. E ele é mais ou menos assim. Quando a tempestade passar e as estradas se amansarem, e formos sobreviventes de um naufrágio coletivo, com o coração choroso e o destino abençoado, nós nos sentiremos bem-aventurados só por estarmos vivos.
e nós daremos um abraço ao primeiro desconhecido e elogiaremos a sorte de manter um amigo. E aí nós vamos lembrar tudo aquilo que perdemos de uma vez e aprenderemos tudo o que não aprendemos. Não teremos mais inveja, pois todos sofreram. Não teremos mais o coração endurecido. Seremos todos mais compassivos. Valerá mais é de todos do que o que eu nunca consegui. Seremos então mais generosos e mais comprometidos. Nós entenderemos o quão frágeis somos e o que significa estarmos vivos. Vamos então sentir empatia por quem está e por quem se foi. Sentiremos falta do velho que pedia esmola no mercado, que nós nunca soubemos o seu nome e sempre esteve ao nosso lado. E talvez o velho pobre fosse Deus disfarçado, mas você nunca perguntou o nome dele, porque estava com pressa. E tudo será milagre, e tudo será legado, e a vida que ganhamos será respeitada quando a tempestade passar. E te peço então, Deus, com amor, tudo o que vos torne a nós melhores, como você nos deu e a gente sempre sonhou. Essa poesia foi escrita, meus irmãos, durante a epidemia da peste em 1800. Então, sendo assim, meus irmãos, agradecemos mais uma vez a divina oportunidade de estarmos aqui, primeiramente a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que esteve aqui conosco na noite de hoje. Muito obrigado a todos. Uma semana com fé, esperança e empatia. Fiquem todos com Deus. Rádio Chimarrão acabou de apresentar o programa Aprendizes,